o patrimônio histórico e cultural de Veranópolis está em pauta. Isso ocorre porque no dia 17 de maio teve entrada na Câmara de Vereadores de Veranópolis o projeto de lei executivo número 67, que delimita uma série de regramentos para a preservação do patrimônio veranense. Essa lei da preservação do patrimônio histórico, ela é constitucional. Está na Constituição de 1988. E nós, o poder público, reiteradamente, desde 2015, 2016, vinha sofrendo notificações do Ministério Público do Estado para cumprir esse quesito constitucional. Essa notificação do Ministério Público parte da atribuição do órgão de zelar pelo patrimônio histórico e cultural e da necessidade do município ter uma lei que delimite regras específicas para a realidade da cidade. O Ministério Público tem função institucional e prevista na Constituição Federal de defensor do patrimônio público. Então, isso é importante saber. Então, não é o promotor de Veranópolis, sim uma função do Ministério Público, a defesa do patrimônio histórico e cultural. Bom, então, a atuação do Ministério Público, então, ela foi nesse sentido, de ter elementos. E nesse processo aqui, houve a informação do município de que na Veranópolis não tem uma legislação para isso, né? Então nós nos valemos de princípios gerais, de normas constitucionais e normas federais, mas não tem nada em termos de município que garanta seja a preservação do patrimônio, seja legislação que determine o que é de interesse ou não, e seja também no sentido de preservar e dar direito aos proprietários. A partir desse apontamento, a Prefeitura contratou a Universidade de Caxias do Sul, a qual realizou um levantamento dos patrimônios que seriam afetados pelo projeto de lei. Ao total, 79 casas estão catalogadas como patrimônio histórico do município. Nós temos, vamos dizer assim, todo um trabalho inicial, de levantamento de dados, que foi feito em vários locais, enfim, disponíveis na bibliografia, e a gente conseguiu caracterizar, vamos dizer assim, períodos históricos de evolução do município. Nós caracterizamos aqui 5 períodos, históricos, e esses períodos depois eles têm os seus representantes, dentro dos imóveis que estão sendo ali elencados, então esse é um primeiro momento, Nesse momento, depois foi feita uma visita, várias visitas ao município, na verdade, de reconhecimento, por ruas, a partir da igreja matriz, igreja principal, e circulando por toda a área até chegando nas localidades mais afastadas, E aí, nesse momento, foi feito uma primeira listagem que dava em torno de 140 imóveis, alguma coisa nessa ordem de grandeza, Bom, e aí foram feitos vários, vamos dizer assim, nós criamos uma matriz de valoração, para tu teres ideia, nós temos 6 grupos de valores, e dentro desses 6 grupos tem, em média, 5 a 3, em média de 4 valores, para cada um desses. Então, são 24 indicativos, para preservação do patrimônio. E foi passado, então, um pente fino em todos esses imóveis listados, em torno de 140, se não me engano, classificando conforme esses valores, e aí restaram esses 80 e poucos imóveis, que fazem parte do inventário, porque eles representam os vários períodos históricos, e dentro dos valores, Diante disso, a cobrança do Ministério Público pelo andamento do projeto se intensificou, fato que terminou na proposição do projeto de lei por parte do Executivo. Tratando o serviço da UX para a elaboração dessa lei e também para fazer uma avaliação. Então, não partiu do Ministério Público a determinação para fazer essa avaliação, até porque não é papel do Ministério Público, e muito menos para se fazer uma lei. Bom, mas foi feito isso aí e foi encaminhada a lei. Sim, a partir do momento que o município contratou a UX, o Ministério Público foi cobrando. Bom, já que tem a contratação desse serviço,
queremos o resultado, até porque é importante para todo mundo. Autoridades frisam também a importante distinção entre o que está em pauta neste momento. Agora estão sendo discutidos os regramentos que posteriormente serão aplicados nos edifícios selecionados, que poderão ser ou não os delimitados no inventário. E é isso que está em votação. Gostaria de deixar isso bem claro. Não é o inventário que está em votação, é a lei que regulamenta a preservação do patrimônio histórico. E depois, mais um passo adiante, seria a discussão desse inventário. Os bens que poderiam ser tombados ou não, que essa nós achamos que é uma discussão a posteriori. Talvez este seja o grande problema e a discussão está gerando. Nós misturamos no mesmo momento de discussão uma lei que preveja o que é patrimônio histórico, que preveja como nós vamos defender, como nós vamos instituir e o que vamos fazer para o patrimônio histórico, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo de quais são os imóveis que vão ser protegidos. Acredito que a melhor discussão seja, primeiro, nós queremos ou não uma preservação do patrimônio histórico-cultural? Sim, vamos criar a lei. A lei estabelece todos os diretrizes, todos os parâmetros. Diz como deve ser o processo de avaliação para definir se esse imóvel vai ser inventariado, vai ser tombado ou não, garantindo o direito de defesa ao proprietário, para que aí sim, estabelecido critérios que vale não para o meu imóvel, vale para o município todo, a partir daí sim, nós temos os imóveis e vamos ver se aqueles imóveis apontados, eles preenchem todos os requisitos legais para serem considerados de patrimônio histórico e cultural. A matéria, que está há mais de 2 meses em apreciação na Câmara de Vereadores, já passou por 4 fases de discussão. O objetivo dos vereadores é que a lei proposta seja a mais justa possível e tenha ouvido todos os lados envolvidos no projeto. Tivemos um primeiro contato com a UCS, que foi quem fez esse projeto. Num segundo momento, ouvimos o pessoal ligado à cultura. O terceiro e quarto momentos foram com as famílias envolvidas, que descontando são 80 imóveis, descontando os imóveis públicos, são em torno de 65. Estamos agora marcando para o dia 3 de agosto, o 5º momento, nesse roteiro que nós fizemos, que é uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, será no dia 3 de agosto, às 18 horas. Nós vamos distribuir senhas na entrada, 30 senhas. Nós pedimos que as pessoas que querem acompanhar, que será divulgado no Facebook da Câmara para acompanhamento, e as pessoas que vierem até a Casa Legislativa, que retirarem a senha, obrigatoriamente elas terão que se manifestar na nossa tribuna. Depois dessa audiência pública, nós vamos buscar mais subsídios junto às forças vivas do nosso município. Nós vamos trazer à Câmara de Vereadores também as construtoras, os arquitetos, e a partir daí nós vamos buscar um assessoramento externo da Câmara de Vereadores. Buscando sim ampliar os nossos horizontes, visto as nossas limitações relacionadas ao tema, e nós temos que fazer esse reconhecimento, que é um tema bastante complexo, bastante discutido nesse momento na nossa sociedade. A projeção é que o projeto seja devolvido ao Executivo com modificações, ou seja, a Câmara recepcione o projeto da Prefeitura, revise, proponha modificações e encaminhe posteriormente para a sanção do prefeito. Porque nós, Câmara de Vereadores, não vamos nos omitir, os 9 vereadores vão entregar à população de Veranópolis um projeto de lei relacionado ao patrimônio. O trâmite, depois que nós fizermos as emendas modificativas, nós encaminhamos ao Executivo Municipal, que pode acatar as nossas emendas ou pode vetar. No caso de vetar, retorna à Câmara de Vereadores para uma segunda análise. Mas esse é o trâmite. Acreditamos que depois da audiência pública, em torno de 30, 60 dias a mais, nós vamos precisar para definirmos essa situação dentro do nosso município. O assunto divide opiniões entre a comunidade veranense. Os proprietários dos imóveis, porém, se colocam majoritariamente contra a medida.
afirmando que os incentivos são insuficientes em contrapartida das perdas ocasionadas pela lei. Totalmente contrário, né? É um projeto que em nenhum momento pensou nos moradores, né? Nos donos dos imóveis. Ninguém nunca foi consultado, inclusive fomos os últimos a saber, né? Tem gente que até a semana passada, por exemplo, uma semana antes da reunião, nem sabia que seu imóvel estava dentro dessa lista, né? Então, pelo menos a gente gostaria de entender quais foram os critérios, né, de escolha. Simplesmente passaram na frente da casa de cada um e acharam uma fachada bonita e disseram, vamos tomar a casa, e azar dos donos, né? Porque é muito fácil para quem está fora achar bonito, né, o projeto de lei, mas a maioria não sabe como funciona e o que está por trás de tudo isso, né? E é muito ruim para todos os donos, né? Tanto que eu sei que tu vai entrevistar, cada um tem sua opinião, mas a gente sabe que a grande maioria é contrária porque não tem benefício algum para os donos, né? Pelo contrário, são somente prejuízos. Me manifestei em outras ocasiões, né? Independente de eu ser um dos proprietários da Vila Bernardo, mas independente disso, eu sou favorável a que hajam esse trabalho de inventário e preservação desses imóveis. Todavia, em vista do número de casas e prédios que foram incluídos nessa primeira lista, eu acho que tem que se haver um trabalho muito bem feito, né? Eu não acredito que todos esses imóveis devam ser preservados, mas eu acho que temos que ter. Eu trabalhei em muitas cidades do estado e eu acompanhei esse trabalho em outras cidades, Garibaldi, Estrela, um trabalho muito bonito de algumas propriedades que têm um valor significativo devam ser preservadas. Essa é a minha opinião. O assunto ainda terá muitos desdobramentos no município. Agora falta que a Câmara tome a sua decisão e posteriormente encaminhe ao Executivo, que dentro de suas atribuições irá tomar também a sua decisão diante do que partir dos vereadores. Por enquanto, fica a angústia dos moradores em relação ao futuro do seu patrimônio.